favoritos, venha se inscrever no canal e deixa o like. Certo dia, o jovem você estava assistindo TV, vendo seus desenhos favoritos, até que seu pai e sua mãe trazem para você um DVD com aquele filme e animação que você tanto queria ver. Você agradece seus pais, assiste o filme e pensa: caramba, que filme bom, não tem nada melhor do que isso. Passado 2 anos, lança então a sequência daquele filme. Você se empolga, assiste e pensa: que filme bom, não há nada melhor do que esse filme. Passam-se mais outros anos, lançam a terceira continuação e você se pergunta: bom, eu prefiro o anterior, mas esse aqui também é bom. Aí então se passam mais 15 anos e anunciam, sei lá, a sétima continuação. E aí a única coisa que você pensa agora é: como chegamos até aqui? Precisava mesmo disso? No vídeo de hoje, veremos, com base na minha opinião, franquias que deveriam ter terminado antes. Sem enrolação, vamos adiante. 1994. Eu tinha nascido? Não. Mas o que nasceu e surgiu foi Rei Leão, que quando surgiu ganhou até mesmo um Oscar. Ou melhor, 2 Oscars, e ambos envolvendo trilhas musicais, esse tipo de coisa. Crédito para Hans Zimmer e também os outros caras que eu não vou lembrar agora. Bom, como todos nós sabemos, a história de Rei Leão se baseia basicamente em Simba, que é o herdeiro do trono de Mufasa. Porém, Simba possui um tio chamado Scar, que é invejoso e planeja se livrar do sobrinho e herdar o trono. E ele consegue isso com êxito, pois ele elabora uma armadilha para pegar Mufasa, o pai de Simba, e consegue assim, tendo a morte de Mufasa. Simba então foge. Nessa fuga que ele encontra então Timão e Pumba, seus 2 grandes amigos. Eles vivem algumas comédias, algumas piadas, até que um interesse romântico de Simba volta e busca Simba. Tomado pela coragem após ver seu pai nas nuvens, ele volta então para o reino, luta com Scar, Scar vira comida, vai de Vasco por causa das hienas, e então temos o fim do filme com o Simba tendo um bebezinho. E assim, o filme é nota 10. Até hoje, quando você assiste, é uma qualidade absurda do filme. Porém, quando vamos para o filme 2, agora a história já é um pouco diferente. A história foca na filha de Simba, Kiara, e a sua paixão proibida por Kovu, que é descendente dos aliados de Scar, exilados pelo reino. O amor entre os dois reacende uma rivalidade histórica entre os 2 grupos. E aqui a gente já vê uma diferença, né? Porque por mais que no Rei Leão a gente tenha detalhes como comédia, você dá risada, pô, vamos fazer um olhar mais externo aqui. É uma luta em que o herdeiro legítimo tá voltando para tirar o traidor de cima do trono. Me dê uma boa razão para eu não lhe arrebentar. Oh, Simba, você deve compreender. As pressões de reger um reino Já não são mais suas. Renuncie, Scar. Poxa, tem uma saga muito interessante. Aí você vai pro filme 2, aí essa coisa estilo Romeu e Julieta. Pô, eu não quero isso. Porque aí, por mais que os personagens da tribo do Scar sejam interessantes, né? A mulher lá, a vilã, não é algo que você quer assistir. No meu caso, né? No Rei Leão 3, a gente, por exemplo, já vamos contar com a história dos eventos do primeiro filme. Porém, eles são pela perspectiva de Timão e Pumba, como eles se conheceram, deixaram suas origens e acabaram encontrando o Simba que tinha sido exilado na época. As ideias são bem interessantes, né? Principalmente do filme 2, eu gostei bastante dessa ideia. Porém, na hora da execução, eu achei um filme arrastado, um filme mais chatinho e bem esquecível. Então, assim, como eu disse, com base na minha opinião, eu acho que entre todas as opções que eu coloquei aqui, esse talvez seja o mais debatível, o filme do Rei Leão, porque, na minha visão, podia terminar ali no filme 1 e não precisava de 2, muito menos 3, muito menos um live action. Não precisava, deixava a franquia ali no 1 mesmo e estava sensacional. Olha só que interessante. 1 ano após Rei Leão, uma nova estrela chegava. E qual que era o seu nome? Toy Story, ou História de Brinquedo. Bem, ninguém traduz assim. A história basicamente é sobre os brinquedos de uma pessoa chamada Andy. Woody é o brinquedo favorito de Andy juntamente com seus colegas. Mas então temos a chegada de um novo brinquedo chamado Buzz Lightyear, que acredita ser um verdadeiro herói espacial e ameaça o posto de Woody de ser o brinquedo favorito de Andy. Após muitas brigas, os dois acabam na casa de Sid, um garoto que destrói brinquedos. Que é, hein? Lembra do filme? Esse moleque dava medo, hein? Porque esse moleque aí era o verdadeiro psicopata do filme.
e precisam se unir para escapar. E como a gente viu, eles conseguem voltar então pro Andy, eles se entendem e assim termina o filme. Toy Story, cara, é aquele filme que é engraçado que se você rever hoje em dia o Toy Story 1, a história ainda é a mesma, a história é muito boa, porém a qualidade é engraçada que, tipo, olha pro rosto da boneca. Pô, na minha época o rosto dela não era assim não, hein? Mudou bastante a qualidade. É que nem aquele jogo do Pica-Pau de PlayStation 2, que hoje em dia, na época você ficava, poxa, o negócio era PlayStation 5. Aí passa-se os anos e olha e você fala, mas o que aconteceu com isso aqui? Porém, a história de Toy Story não termina por aí. Temos também Toy Story 2. Por mais que eu particularmente prefira o primeiro filme, o 2 eu acho ainda bem legal. A história, rapidamente dizendo, é quando quando Andy vai para o acampamento, um colecionador ganancioso acaba roubando Woody para si, enquanto Buzz e seus colegas partem numa missão de resgate ao Woody. É nessa história que vamos conhecer então a Jessie e o seu cavalo. A gente vai ter o vilão lá, que é praticamente um minerador do Minecraft. E assim então o vilão é meio que derrotado e o Woody volta para casa agora juntamente com essa nova personagem. É um filme bem legal, por mais que eu ainda prefira o primeiro filme. Temos também Toy Story 3, onde aqui agora as coisas já mudaram. Os anos se passaram. Andy agora já não é mais um pequeno garoto. Andy agora já está na idade de colegial. Ele vai para uma faculdade. E os brinquedos então temem pelo futuro, porque agora Andy vai se mudar e ele até seleciona os brinquedos. Há até uma separação, né, onde ele coloca os brinquedos de uma caixa, ou melhor, num saco, e o Woody meio que fica como brinquedo que ele vai levar. Vemos então que com o passar do filme os brinquedos são adotados por uma nova dona, né, que seria a Bonnie. Por mais que isso ainda não seja definitivo, que vamos ver lá pro final, também somos introduzidos para o vilão do filme, que é aquele urso rosa que agora também esqueci o nome. Talvez de memória seja o vilão tão memorável, não sei se ele é mais memorável que o garoto lá do primeiro filme, mas ele é alguém que realmente fica bem mais fácil na mente, né, se lembrar dele. Que é muito legal a história dele, mostrando que ele na verdade foi um brinquedo que teria sido esquecido, e com isso ele criou um remorso, mostrando que, poxa, é um vilão muito bem construído nesse filme. Seguindo pro final, a gente vê então que os brinquedos eles conseguem sobreviver, numa cena que eles quase são destruídos, e então temos o final do filme, que é um final muito bonito, que é Andy se despedindo dos brinquedos. Se despede de todos, inclusive do Buzz, e principalmente do Woody, quando a gente vê que é o brinquedo que ele mais tem dificuldade de se desprender, mas ele entende que o ciclo dele já passou, agora é a chance de uma nova pessoa ter isso. E é aqui que, para mim, a franquia tinha que ter encerrado, e eu acho que muitas pessoas concordam com isso. Porque, poxa, o Andy cresceu, todos nós crescemos, você consegue entender isso. A jornada dos brinquedos foi repassada para uma garota que irá trilhar o mesmo ciclo que Andy teve. Mas, como os caras gostam de dinheiro, acompanhamos então em 2019 Toy Story 4, onde agora somos introduzidos a um novo brinquedo chamado Garfinho, que foi improvisado com materiais recicláveis por Bonnie. E assim, como eu já falei, a história já podia ter terminado no 3, o filme 4 para mim é realmente desnecessário, e recentemente tivemos o filme 5, agora em 2026, cuja ideia eu acho que é muito mais interessante do que foi do filme 4. Toy Story 5 conta agora a história de Bonnie, que agora com 8 anos de idade descobre um novo passatempo, o tablet, ou seja, a Lilypad, que basicamente está tocando em um assunto muito sério na vida real. Afinal, quantos de nós aí que vê uma criança brincando realmente com um brinquedo, hoje em dia cada vez mais ficam em frente de tela, seja de celular, seja da televisão, e principalmente também de tablets, que é o que a gente vai acompanhar nesse filme, esse novo desafio para os brinquedos. Porque conforme a Bonnie fica cada vez mais gamada pelo tablet, ela se esquece dos brinquedos. Então eles vão ter toda essa luta pelo filme, que é uma ideia muito interessante, uma ideia que realmente toca em um assunto debatido hoje em dia, porém, na minha visão, não precisava. O filme 3 é um ciclo perfeito. Para mim, já é um filme que possui um good end, né? Por assim dizer, no sentido literal. Próxima franquia que, na minha visão, talvez seja a minha favorita entre todos que estão aqui, é simplesmente Kung Fu Panda. Um dos poucos filmes que mantém a qualidade até hoje se você assistir, juntamente com o Rei Leão, que eu tinha dito no começo, até porque Toy Story, como eu disse, é meio esquisito se você assistir lá o primeiro filme de novo.
No filme 1 acompanhamos Po, que é um panda desajeitado que trabalha no restaurante de macarrão da família, onde seu pai é um pato, mas sonha em ser mestre de Kung Fu. É surpreendentemente então escolhido para cumprir uma profecia antiga e treinado pelos 5 furiosos para enfrentar Tai Lung, que estava preso e quer revogar esse título de dragão guerreiro. Pô, sensacional o filme 1. No filme 2, a gente agora já sabe que o Po é realmente o dragão guerreiro, porém agora ele tem que enfrentar algumas marcas do seu passado, do que aconteceu com seus pais, e ele vai enfrentar então o Lord Shen, que é basicamente um pavão branco. E é um filme também muito bom. Para a maioria do público, talvez seja o filme favorito. É realmente um filme que eu vejo todo mundo comentando e dando críticas positivas, falando que é o melhor da franquia. E no filme 3, temos então que Po reencontra o pai biológico. Afinal, ele não é filho de um pato mesmo, né? E então descobre uma aldeia secreta de pandas. Até que a gente também é introduzido por Kai. Que é o vilão do filme, onde ele possui então o poder de tomar o Chi, que é basicamente a energia vital de todas as pessoas, não só de guerreiros, né? Onde além de ter tomado o Chi do Mestre Wug e de seus guerreiros, ele está indo atrás de Po, que está nessa jornada de também se tornar um mestre do Chi. Cara, essa trilogia pra mim, finalizando, pronto, ponta amarrada, perfeito. Porque no filme 1, a gente tem que você trabalha então com o lado físico, algo treinamento, você está sendo o dragão guerreiro, você precisa estar preparado. No filme 2, mostra que só força bruta não adianta nada se você não tem um psicológico estabilizado, se você não está totalmente capaz de se controlar mentalmente e emocionalmente. E é isso que o filme 2 vai trabalhar, buscando a paz interior que há dentro de Po. E no Kung Fu 3, temos então o fechamento desse ciclo, onde no primeiro temos algo físico, no segundo algo mental, e no terceiro vamos para o lado espiritual, com o inimigo agora, Kai, como eu já havia dito, trabalhando nessa questão do Chi, ou da energia vital das pessoas. Poxa, na minha visão, não tinha o que mais fazer isso. Para mim, podia encerrar aí e tava bom. Mas quiseram fazer em 2024, então, Kung Fu Panda, onde a gente vê então que Po é convocado pelo Mestre Shifu para assumir basicamente o papel do Mestre Shifu, que estava se aposentando, já não aguentava mais treinar os mesmos cabra velho de sempre. E aí então ele fala, ó, pô, assume aí pra mim e escolhe o próximo dragão guerreiro. E aí você vê que o novo vilão agora é a Camaleoa, que toma basicamente a forma e a habilidade de cada um dos vilões. E sinceramente é um filme bem esquecível, é bem chatinho. Eu lembro que na época tinha várias teorias, várias coisas do tipo, será que o Tai Lung vai ser perdoado e ele que vai ser o novo dragão guerreiro? Todo mundo tava contando com isso. No final, não foi isso, que acabou sendo um banho de água fria para todo mundo. E eu devo admitir que eu era um desses. Então, eu fui bastante frustrado quando vi que não era isso. E na minha visão, bem esquecível. E de todos aqui, talvez seja o mais fácil de corrigir, porque era só cortar esse filme só umzinho filme, pronto, deixar os 3, acabou. Morre aí a franquia. E por último, porém não menos importante, temos então Shrek. Shrek, como nós sabemos, é um ogro solitário que vê sua paz perturbada quando vê vários personagens de contos de fadas expulsados por Lord Farquaad. Após então ele embarcar nessa viagem juntamente com seu parceiro burro, ele encontra então o Lord Farquaad, que faz um acordo com ele, que era resgatar a princesa Fiona em troca da devolução do pântano de Shrek. E conforme a gente vai vendo a história, a gente descobre que a Fiona, em tese, não é uma ogra, por assim dizer, porque quando vira parte do tempo ela volta a ser uma humana, e assim a gente tem o desenrolar da história, você dá risada com o burro, temos o dragão, o burro se casa com o dragão, o Lord Farquaad perde, e assim você termina o filme feliz e alegre. No filme 2, após o casamento de Shrek e Fiona, ambos são chamados ao reino tão distante para conhecer os pais delas, que não sabem que o amor da filha é um ogro. E, inclusive, o filme 2 é muito interessante essa ideia que nos é abordada, porém, a partir do filme 3 já é algo que já parece ser um tanto arrastado, ou seja, parece que para de prestar atenção no filme, que basicamente se baseia que o rei Harold morre repentinamente e Shrek precisa ser coroado rei, a última coisa que quer. Então ele vai em busca de Art, primo de Fiona, para ocupar o trono dele. E é todo o resto da história que, não sei se você já viu, mas faz bastante tempo que eu vi esse filme, então não sei dizer por agora.
E no filme 4, temos então Shrek para sempre, onde Shrek está entediado da vida de pai de família e saudoso da época em que era um ogro temido. Ele então firma um pacto com Rumpelstiltskin e acaba numa versão alternativa do reino onde ninguém o conhece. E, bom, sinceramente, na minha visão, Shrek também é outra franquia que poderia ter terminado bem mais cedo, talvez no filme 1, no filme 2, que era algo que fazia sentido, você dava risada. Porém, no filme 3 é algo que você nem lembra direito o que acontece, você já acha a história chata. E não só sou eu que digo isso não, tá? Se a gente for lá no Rotten Tomatoes, você consegue ver que tanto o filme 1, tanto o filme 2, ambos estão com nota praticamente de 90% de aprovação. Porém, se olharmos agora para o filme terceiro e o filme 4, bom, o terceiro tem 41% de aprovação, enquanto o Shrek para sempre, como eu disse agora, o quarto filme, tem 58%. Então, melhorou do terceiro para o quarto, porém, não foi muita coisa não. E, em 2027, teremos então Shrek 5, que já está sendo amplamente criticado por conta do estilo de animação, algumas pessoas que gostaram, outras que detestaram. E, na minha visão, sinceramente, Shrek já podia ter terminado lá no 2. Não precisava nem de 3, nem de 4, muito menos de 5. Para mim, não precisava nada disso. Mas, enfim, como eu disse, tudo isso foi a minha opinião. E, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal. E, bom, deixa aqui uma sugestão de qual outra franquia que poderia ter terminado bem antes, mas no final acabaram se estendendo porque o que manda é dinheiro. Muito obrigado, meu nome é Lucas e falou!